Olá, sejam bem-vindos a este canal, eu sou o Yuni, e hoje estarei falando sobre um anime chamado Detetive Conan, que eu acho que ele já meio que auto se explica, né? Que é detetive, onde que vai ter casos, mistérios, assassinatos, e vai ter um detetive pra resolver isso, e Conan, que é o detetive que vai resolver tudo isso. Mas enfim, não é esse o ponto que eu quero chegar nesse vídeo, e sim, ele é um anime que é bem famoso pelo mundo todo, mas ele não é tão conhecido aqui no Brasil, e eu gostaria de entrar um pouquinho nesse ponto, porque se ele é tão famoso pelo mundo todo, e ele não é conhecido, pelo menos aqui no Brasil, né, o local onde que eu moro, como é que eu descobri? Eu descobri através do canal Mangake, que eu acredito que vocês devam conhecer, né, é um canal bem grande e tal, pelo menos que fala sobre alguns animes, né, mas principalmente One Piece, e eu vi um vídeo dele, que foi onde que eu conheci Detetive Conan, que é esse vídeo aí que tá aparecendo aí na tela, né, mas enfim, eu conheci Detetive Conan e eu falei, vou ver, né, pra ver se realmente é tudo isso, né, se ele é um anime tão incrível assim. E ele é um anime muito incrível, eu curti pra caramba de ver. E eu vou contar algumas coisas aqui, e pelo menos o primeiro ponto que eu acho é que ele não é tão conhecido aqui no Brasil. E eu acho que o fato disso acontecer, eu acho que é a mesma coisa que aconteceu com One Piece, né, pelo menos alguns anos atrás, né, que o One Piece ele também não era tão conhecido aqui no Brasil, né, pelo menos tinha algumas pessoas que já falavam, ó, esse anime é bom, esse anime é bom, esse anime é bom, esse anime é bom, mas ele não era um anime conhecido tão... Não era tão conhecido, não era tão falado pela quantidade de episódios que ele tinha, né? Porque o One Piece é um anime enorme. Você fala, One Piece tem mais de 1000 episódios, como é que eu vou assistir um anime de mais de 1000 episódios? Eu não tenho tempo pra assistir um anime desse. E Detetive, por muito tempo, ele é um anime que tinha mais episódios do que One Piece. Então a pessoa, não, se eu não assistir nem One Piece, eu vou assistir Detetive Conan. Então ficava meio que assim, sabe? Então eu acho que esse é o primeiro ponto das pessoas se assustarem e meio que deixarem de lado o Detetive Conan, pela sua quantidade de episódios, né? E o segundo ponto é porque não tinha tantas pessoas que estavam se interessando pelo anime, né? Pelo próprio anime, né? Pelo fato da história ou algo assim, não ser shonen, né? Não ser algo de porradaria e tudo mais. Então eu acho que as pessoas meio que foram deixando de lado ou não ficou tão famoso aqui no Brasil, já que o hype aqui no Brasil é ser um anime de luta, um anime que tem uma animação muito boa, um anime que, pô, né, tipo um Kimetsu Yaiba da vida, né, que foi um anime que realmente explodiu aqui no Brasil, inclusive era um dos animes mais falados no Brasil. E isso aconteceu com One Piece, eventualmente, né? Foi conhecido bastante depois que trouxe a dublagem de One Piece. Mas não quero falar muito desses animes, mas eu quero falar de Detetive Conan. Quão incrível é Detetive Conan, né? E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, né? Sobre o quão incrível é esse anime, é a sua produção, né? Seja o anime, a trilha sonora. Nossa, a trilha sonora desse anime é muito bom. E principalmente a sua história, que é simplesmente incrível e impecável de bom. É muito boa a história de Detetive Conan. E calma que eu vou explicar, né? Mas enfim, eu sei que vai ter algumas pessoas, uma grande minoria é foda, né? Vai ter uma minoria onde que vai falar que, eu achei esse anime repetitivo, que esse anime é muito grande e que a qualidade não é tão boa assim, pelo menos da sua animação. E eu vou falar sobre a sua animação, né? Sobre esse primeiro ponto onde que reclama da sua animação. E eu até entendo, né? Já que é um anime antigo, né? O anime de 96, então já se percebe que é um anime que vai, obviamente, não vai ter a melhor qualidade possível. Ele não vai ser um anime que vai estar em Full HD ou 4K, né? Ainda mais naquela época, já que não tinha isso daí, né? Então, e fora os traços, né? Que vai ter o traço de animação antiga, né? Onde que os animadores eles não têm o desenvolvimento que tem hoje. Então, já dá pra perceber que não vai ser igual um Kimetsu da vida ou a animação que tá tendo hoje em dia, sabe? Então, eu até entendo a pessoa reclamar por isso. E se você é uma das pessoas que quer ver um negócio em Full HD, em 4K ou algo assim, então esse anime não é pra você. Ou se você tá querendo ver show, nem esse também não é um anime pra você, entendeu? Mas continuando, a trilha sonora dele é muito boa, mas voltando aqui, voltando a galera do Mimimi, tentando desmentir um pouco esses fatos aí, o segundo fato que eu citei foi de a quantidade de episódios. E cara, a quantidade de episódios eu acho que até citei em um vídeo de One Piece, onde que se você não tem tempo pra, ou
ou sei lá, você não tá tendo muito tempo, você pode assistir um episódio, assistir outro. E em Detetive Conan dá até pra meio que você ajustar isso daí, já que o anime, cada episódio é um caso, ou às vezes o caso é estendido, às vezes tem 2, 3 episódios que é só sobre um caso só. Então você pode meio que assistir um caso por dia, sabe? Você vê um episódio, ou às vezes você vê 3, e às vezes você vê 2, então você vai vendo um caso por dia que, mano, você vai conseguir assistir esse anime em uma hora, às vezes em um ano você chega lá nos episódios semanais. Mas enfim, o outro ponto que eu gostaria de chegar, né, sobre essa parte de esse anime é repetitivo, né, que pelo menos eu vi, né, eu até cheguei a pensar nisso enquanto eu tava assistindo, mas isso é pelo fato de o anime ter um ciclo de trabalho, sabe? Ele meio que tem um roteiro pré-setado, onde que vai ter primeiro o mistério, né? Obviamente vai ter um mistério, onde que vai ter um caso, onde que alguém morreu, ou onde alguém foi assaltado, onde que, sei lá, vai acontecer alguma coisa, onde que vai gerar um mistério. E aí vai gerar a segunda parte, que é como a gente vai achar o culpado disso daí, né? Ou se teve algum culpado. Às vezes, em muitos casos, não dá pra distinguir um culpado, ou às vezes, sei lá, um assassinato parece muito um suicídio. Então não tem como descobrir um assassino onde todos os mistérios apontam que é um suicídio. Então fica meio difícil descobrir um assassino nisso, entendeu? Então vai ter uma segunda parte onde que vai desenvolver, vamos procurar provas e tudo mais. E para finalizar, uma conclusão, né, onde vai solucionar todo o caso. E o anime é basicamente isso. Vai ter esses 3 pontos, né? Resumindo, né, a forma de trabalhar o desenvolvimento do anime. O que eu acho que pode gerar esse pensamento de tipo, o anime é repetitivo, mas isso acaba sendo desmentido, que eu até achei surreal, incrível, depois de assistir vários episódios, né? Que no começo eu tava, mano, esse anime não tem por que ter tantos episódios, porque, pô, é um anime que não tem como ter tanta criatividade pra inventar tanto caso assim. Sendo que tem casos que, pô, é resolvido em um episódio, ou é resolvido em 2, 3 episódios. E aí eu tava falando, esses de 3 episódios dá até pra entender, porque, pô, esticando o caso, tendo mais coisas pra acrescentar, dá pra você desenvolver mais, dá pra você trazer um desenvolvimento muito legal e a história aí se desenvolvendo nisso daí, né? Então, justifica ter uma quantidade de episódios absurdos, né? E nem sempre vai ter esses episódios esse caso de 3 episódios, sabe? Às vezes vai ter um monte de caso de um episódio ou de 2 episódios. Então, cada caso é um caso. É bem engraçada essa fala, né? Mas realmente é isso. E o desenvolvimento que eu tanto falo, que eu tanto acho incrível. Pra mim, se tem um desenvolvimento legal na história, eu acho a história incrível, já por esse fato, né? E Detective Conan tem um desenvolvimento que eu acho, tipo, pô, é o desenvolvimento dos deuses, sabe? Porque nem sempre a história vai estar se repetindo da forma que vai ser feito, sabe? E às vezes cada caso é formado de uma coisa que às vezes é muito específico, sabe? Às vezes um caso no trem, às vezes um caso de um carro, um acidente. Então tem vários casos que vão acontecendo que você vai falar, mano, como é que eles vão resolver isso? Como é que vai desenvolvendo isso daí? Como é que vai... Sabe, você fica, caraca, mano, como é que o cara descobriu que por causa de um alfinete ele achou o culpado, sabe? Às vezes, aí, quando soluciona, né, o caso, ele vai explicando tudo o que aconteceu. Onde que, ele achou um negócio que levou a isso, onde que o personagem falou isso e que ele concluiu que era esse personagem. Então meio que faz tipo, eles vão jogando um monte de coisa solta, aí depois no final ele pega e vai ligando, vai pá, 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 e ele vai ligando tudo, aí você fica, entendi, entendeu? E eu achei isso incrível do anime, né? E isso foi o que, pô, eu achei incrível, eu achei surreal, eu achei, porra, um anime top pra caramba, é um dos melhores animes da minha vida, sabe?
E aí eu comecei a curtir pra caramba. E eu falei, não, quero trazer pro meu canal. Eu quero fazer vídeo falando sobre esses casos. Eu quero trazer vídeo falando sobre Detetive Conan. Já que ele não é conhecido no Brasil, eu quero que esse anime seja conhecido no Brasil. Pelo menos se ele não for reconhecido, vai ter uns mil vídeos só de eu falando de Detetive Conan. Obviamente, eu não vou estar falando só de Detetive Conan. Também falo sobre outros animes. Mas eu quero trazer pelo menos um vídeo por semana falando sobre o anime, falando sobre um episódio específico, já que o anime tem bastante filler. Eu ainda não cheguei nessa parte dos fillers, né? Sobre essa parte dos fillers, o anime tem muito mesmo, sabe? Quase chega a ser poucos episódios que conta a história, sabe? Ser canônico. E eu só fui perceber que tem bastante filler quando eu cheguei no episódio cento e pouco, né? Que eu fui pesquisar, quais episódios são fillers? E aí apareceu um monte de episódios, né? Mas enfim, eu falo isso porque se você realmente assistir do começo ao sei lá, do primeiro episódio ao episódio 100, você não vai saber dizer quais episódios são fillers e quais não, sabe? Porque parece muito aqueles animes de aventura, sabe? Onde que um episódio é uma aventura diferente. E aí você vai entrando nos episódios, sabe? É igual One Piece. One Piece tem alguns fillers que se você olhar, você fala, nem parece que é um filler, sabe? Parece que é mais uma aventura, sabe? E Detetive é isso. Detetive Conan, né? É isso. Que cada caso parece que é só mais um caso diferente. Às vezes parece que, tipo, eles só foram lá e resolveram um caso e é isso. Tipo, não vai afetar nada na história, sabe? Então, você acaba meio que não sabendo distinguir qual episódio é canônico e qual que qual que é filler, né? E teve vários episódios que eu achei super incrível, que eu falei, mano, pra mim é o melhor episódio desse anime. E eu fui ver, era filler, sabe? E isso daí eu achei bizarro, porque filler é um episódio que, sabe, é feito pra preencher. Não é um episódio que você vai falar, não, que vai ter todo um desenvolvimento, que vai ter toda uma história por trás, que vai ter todo um negócio e quando você olha é um filler, sabe? Tem tudo isso e é um filler. Fiquei, what the fuck, mano, por que é um filler isso daqui? Isso daí já deveria estar no mangá, isso deveria ser canônico, sabe? E é um filler, sabe? Mas eu sei que tem muita coisa de Detetive Conan. Eu poderia estar falando aqui por 1 hora de todas as experiências que eu tive de Detetive Conan. E para concluir, né? Eu acho que esse é o fato que eu gostei mais sobre Detetive Conan. Que, mano, você acaba entrando na história, sabe? Não literalmente, né? Você não vai entrar dentro da tela ou na história, mas você acaba tentando descobrir, investigar as coisas, você acaba tentando descobrir quem é o assassino ou quem é o ladrão, quem é o culpado, né? Então a história vai te dando vários mistérios, vai jogando várias coisas soltas, né? E você também vai tentando ligar com o protagonista. E aí, obviamente, o protagonista ele não fala, eu acho que o culpado deve ser tal. Ele nunca fala isso. Você nunca vai chegar e ele vai te dar dicas de quem é o culpado ou de quem de quem ele tá pensando que é o culpado, entendeu? Então ele nunca vai te entregar a prova. Ele só vai te entregar depois que ele falar que é o culpado. Isso daí eu achei incrível. Então, tipo, vai ter todo um desenvolvimento cuidadosamente para não te mostrar quem é o culpado, né? Até o protagonista mesmo, quando a gente vê os pensamentos dele, tem umas partes que é cortada para não falar quem é realmente o culpado, para você ficar, tá, mas quem é o culpado, sabe? E aí quando ele chega e fala, é você. E aí tipo você pensa, pera, por que ele, sabe? E aí a história vai lá e te explica o porquê ele é o culpado, sabe? Isso daí é o fato que eu mais gostei de Detetive Conan e é os mistérios que eu mais curti, sabe? Ter todo esse desenvolvimento, você entrar mesmo na história, você tentar descobrir, aí tipo ele vai lá e te dá uma dica, você fala, essa dica parece muito que é esse personagem, mas será mesmo que é esse personagem? Ó, tá no meu ponto de vista aqui de suspeitos. Eu não, esse daí ainda tá muito suspeito, esse personagem aqui. E aí você vai meio que se divertindo junto com a história, sabe? É uma história que parece que foi muito feita pra você se divertir junto, pra você descobrir quem é o culpado, sabe? Quem é um assassino. Isso daí eu achei simplesmente incrível. Eu curti pra caramba ver isso daí. Mas enfim, é isso. Não tem. Eu poderia estar falando por muitas horas aqui,
Mas eu vou deixar isso para quando eu for fazer vídeos, trazendo, falando sobre os episódios que eu mais curti, sobre os casos que eu achei mais da hora. Talvez eu traga alguns episódios falando sobre alguns casos, né? Não falando, mas contando o caso em si, né? Já que eu sei que não é uma história que é tão conhecida, né? Então, contando alguns casos que eu acho que chamam a atenção do povo, vai instigar as outras pessoas para quererem saber mais sobre o anime. E bom, é isso. Se inscreva aí no canal para mais conteúdos como esse e também para ver os vídeos de Detetive Conan. E deixa o like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo para as pessoas, né, que curte anime, né? E, né, comente aí a sua opinião sobre o que você achou do Detetive Conan, se você acha que é um anime interessante, se acha que eu fiz de uma forma legal esse vídeo. Então comente tudo aí sobre o que você achou, né? Seja do vídeo ou não. Caso você queira conversar comigo, é só me chamar lá no Instagram, né? Tá aí, ou no Discord, né? Eu sempre deixo aí na descrição, né? Ou comente aí, né? Que eu também vou estar conversando aí nos comentários. Vou estar vendo os comentários. Mas enfim, uma boa sorte no seu caminho, independente de qual você queira seguir. E se você não sabe, calma que você vai saber. E te vejo no próximo vídeo. Bom, eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo. E tchau!